pessoas! Sejam muito bem-vindas ao módulo 4 da aula de avaliação de performance do Programaria Sprint. Eu sou a Patrícia Oliveira, atuo como Agile Coach aqui nas lojas Renner S.A. e vai o meu agradecimento especial pelo convite da Renner e também pela oportunidade aqui o espaço do Programaria. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ariana, gerente de insights de negócio aqui na Lojas Renner S.A., voltada para a tribo de CRM Loyalty. E aí, galera, beleza? Eu sou coordenadora de TI nas Lojas Renner S.A. Sejam muito bem-vindos. Perfeito, olha, eu não vim mal acompanhada, eu tô com um time bem de peso aqui para vocês aproveitarem essa aula com muito conteúdo. O que a gente vai falar hoje? Tem um pouquinho aqui do nosso índice de referência, então a gente vai abordar os tipos mais comuns de avaliação de desempenho, a gente vai focar um pouquinho mais na matriz Nine Box, vamos entrar um pouquinho quais que são, né, o que tem no comitê de calibragem, como é que a gente se prepara para uma avaliação de feedback, a gente vai entrar também no aumento e encerramento de um ciclo profissional. E ao final, a gente separou com muito carinho para vocês bibliografias e indicações de livros. Bom, pessoal, então para começar esse módulo, a gente tem aqui uma frase da Oprah, né? Sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Então a gente vai falar um pouco de avaliação de performance para estarmos todas prontas e ajudarmos as nossas pessoas a estarem prontas. Vamos lá. Então, os tipos mais comuns de avaliação de performance, né? Autoavaliação, então, de acordo com o que você sabe que a empresa espera de você, como você está entregando, de acordo com o que você quer evoluir na sua carreira, né? O que você precisa desenvolver, é super importante essa autorreflexão, essa autoavaliação, né? Para entender os seus gaps, as suas potencialidades. A avaliação 360, né? Que é das pessoas que estão em torno do funcionário ou da funcionária, sobre o trabalho dela, então, pares, gestor, pessoas abaixo dela, então, todas as pessoas que podem aí dar inputs, né, para a sua avaliação de performance deveriam participar dessa de 360. Existe também a avaliação por objetivos e metas, né, as empresas todas têm metas e objetivos, então o quanto a gente está cumprindo esses objetivos, né, se 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, aqui a gente tem essas 5 faixas, né, de cumprimento dos objetivos. A avaliação de competências, né, de acordo com os comportamentos esperados, né, dentro da Renner. Então, aqui a gente tem ser ágil, encantar o cliente, enfim, cada empresa pode ter as suas competências esperadas. E avaliação de desempenho potencial, né, na Renner a gente faz todas essas avaliações e faz esse Nine Box, que é essa avaliação que a gente vai entrar um pouco mais a fundo aqui. Então, no Nine Box, o que a gente avalia, né? Então, a gente traz aquela avaliação de competências, traz a avaliação em metas, e traz o potencial de evolução da pessoa. Então, a capacidade de aprendizado e ambição e motivação. Essa matriz ela foi desenvolvida em 1970 pela McKinsey, para a GE, para entenderem como priorizar, né, os investimentos, e é exatamente isso que as empresas costumam fazer, né, para priorizar a evolução das pessoas, onde elas vão investir, quem vai ser promovido. Então, as pessoas são plotadas nesses quadrantes, né? Os quadrantes azuis são as pessoas de mais alto desempenho, né? Alto potencial e alto desempenho na função atual. Então, essas pessoas devem ser as próximas a serem promovidas, né? Já para também serem colocadas no radar das outras pessoas, das outras lideranças da empresa. A gente sabe que tem esse grupo de pessoas mais preparadas, e essas pessoas também deve existir um esforço por parte da empresa de reter essas pessoas. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente faz com essa matriz. Os quadrantes verdes significam que as pessoas estão entregando dentro do esperado. Então, e é bom, né? A maior parte da empresa vai estar nesses quadrantes verdes e tudo bem. E os quadrantes amarelos e o quadrante vermelho são pessoas que precisam desenvolver alguma habilidade, evoluir em alguma entrega, e é super importante que após essa avaliação, essas pessoas recebam o feedback do que elas precisam evoluir, né? E essas pessoas vão ser monitoradas para ver se elas evoluem nos pontos que lhes foram passados de evolução. Podemos seguir. Essa avaliação, né, ela exige toda uma organização, então é papel da gestão, antes de fazer essa avaliação, reunir, né, os fatos e dados para justificar o posicionamento das pessoas nos quadrantes, durante a discussão, né, uma discussão em colegiado, como a gente plota as pessoas nos quadradinhos, a gente leva as pessoas que têm a ver, né, que conhecem o trabalho daquelas pessoas e avalia várias pessoas de uma vez. Então, é importante, durante essa discussão, né, levar os pontos dos seus funcionários, das suas funcionárias, e apresentar essas evidências
né, de desempenho da pessoa e ouvir também o feedback das pessoas, das outras pessoas com quem esse colaborador se relaciona. E depois dessa conversa, é super importante retornar para o colaborador, complementando todo o feedback de competências que já aconteceu, né, nesse momento, com essas visões que foram levadas ali no comitê, para a pessoa ter uma visão de como ela é vista dentro da empresa. E aí, para falar do comitê em si, né, do comitê de calibragem, a gente tem algumas premissas aqui, algumas regrinhas, né, lembrando que somos seres humanos, então é super importante a gente manter em mente os pontos da metodologia, né, e evitar os vieses de avaliação. Então, um dos vieses é o apego a um fator, né, atribuir um peso demasiado a uma coisa que aconteceu, né, não olhar a performance do colaborador como um todo. E relacionamentos, né, a gente sabe que a gente tem vínculos afetivos, é importante deixar isso de lado e realmente avaliar a entrega da pessoa. Preconceitos, né, às vezes a gente tem os nossos valores e a pessoa se comporta de maneira que não condiz com os nossos valores, mas a gente tem que ter isso em mente, né, ser consciente de que a gente pode ter esse tipo de viés e evitar se deixar levar por eles, né, não se deixar levar por eles. E até influências da hierarquia, a gente sabe que nesses comitês, né, participam várias pessoas com níveis diferentes de senioridade, e por mais que você seja um gerente e haja um diretor falando outro ponto, você tem que estar seguro dos seus pontos, né, ter a sua visão baseada em dados e colocar esses pontos independente da visão de alguém mais alto nessa discussão. Então, se ater a fatos e dados nessa discussão, né, ter responsabilidade, que a gente está falando ali, né, da carreira de uma pessoa, da possibilidade de crescimento dela. Então, é super importante. E também lembrar os seus colaboradores que essa avaliação ela é feita com frequência, né? Então, o posicionamento no quadrante em um momento de avaliação não significa que a pessoa vai ficar para sempre naquele quadrante, né? As coisas mudam, né? E a ideia do feedback é justamente para isso, para ajudar as pessoas a mudarem. Agora eu vou deixar vocês com a Patrícia, que vai falar um pouco desse Management 3.0 e dos feedbacks. Perfeito. E antes de mais nada, essa apresentação ela é toda rica em algumas reflexões. Vamos para a primeira? Pessoas são a parte mais importante de uma empresa e a gestão deve, portanto, fazer o que for preciso para mantê-las ativas, criativas e motivadas. Então, essa frase do apelo. Então, o que a gente tem que, né, pensar, né? O que a gente precisa construir antes de passar uma avaliação de feedback? Nós trouxemos aqui 3 abordagens, 3 modelos de gerenciamento. E aí você gestor ou você liderado pode identificar, né, qual a atividade que está acontecendo aí na tua organização. O primeiro modelo, que é o Management 1.0, ele é orientado por comandos, né, comando e controle. Então, tem uma baixa liberdade nas decisões e criações também. O Management 2.0, ele é um estilo que procura trazer melhorias na gestão e desenvolve algumas técnicas eficazes de gestão. Porém, o líder é a estrela, né? Ainda a gente tem uma certa hierarquia. A palavra do líder é a primeira e a última, né, dentro de um contexto. E o modelo que a gente vai trazer aqui para poder abordar, que é o Management 3.0. Então, ele vai buscar valorizar as pessoas e o time. Então, o foco é sempre criar um ambiente onde todo mundo é responsável pelo sucesso do negócio. Vamos seguir aqui e falar um pouquinho do management. Então, quem criou o management? O criador desse mindset, a gente utiliza ele como mindset, né? Um estilo de pensamento. Foi apelo, e ele é representado nas organizações como essa figura aqui. Essa figura é o Marte. Então, ele é representado por uma planta, né? Uma planta com todas essas visões dela, que são alinhar restrições, empoderar times, energizar pessoas, melhorar tudo, crescer a estrutura, desenvolver competências. A gente vai entrar um pouquinho em cada uma delas. Mas o que significa essa analogia? É para mostrar que toda a organização, todo o sistema, ele é um organismo vivo, adaptável e que precisa ser cultivado e mantido. A gente tem que tratar com muito carinho, né? Porque é uma vida. Vamos seguir aqui e entrar um pouquinho em como que a gente pode se preparar para o feedback. Em primeiro lugar, o que significa energizar as pessoas, né? O que é o gestor? Eu, no papel de pessoa gestora, eu preciso fazer para energizar as pessoas? Como que eu faço para deixar elas mais ativas, pensar um pouquinho mais em criatividade, desenvolver a criatividade delas e também deixá-la motivada? Aqui a gente trouxe uma dica, que é o Movie Motivators, onde o colaborador ele vai colocar numa linha, né? Quais são os cards, seja meta, relacionamentos, que são mais importantes para ele. A gente coloca do primeiro para o último. Então, aqui é uma sugestão que nós trouxemos para vocês. A próxima visão, empoderar time. Os times, eles podem se auto-organizar. Sabia, gestor? Mas você precisa ter confiança no teu time e ter consentimentos para poder dar liberdade para eles poderem se organizar. E uma ferramenta que a gente trouxe aqui, para você também experimentar, tudo aqui é uma sugestão, tá?
para você poder experimentar, é o Delegation Poker. O que significa o Delegation Poker? Como que eu empodero o time com essa ferramenta? A gente traz alguns papéis e o time, juntamente com o gestor, ele começa a delegar. Aonde que cada um atua, aonde começa a minha atuação, onde ela termina e começa o do meu amigo. Vamos seguir. Alinhar restrições. É o papel fundamental do gestor deixar muito claro qual que é o propósito do time. Nós estamos trabalhando para quê? Em prol de quê? Qual o impacto que a gente está gerando? E tem que ter as metas muito bem definidas. Para isso, como sugestão, nós trouxemos aqui o Ikigai. Ikigai é uma ferramenta muito fácil, didática, para a gente conseguir encontrar o nosso propósito, não só como pessoa, mas também como time. Desenvolver competências. Todo líder deve desenvolver, preparar novos líderes. E para isso a gente trouxe aqui a matriz de competência, né? Onde a gente entende aonde a gente está e para onde a gente quer caminhar. Fica aqui a sugestão. Para finalizar, crescer a estrutura. É importante a gente ter noção, clareza de que existe o nosso time, existem os nossos pares, e existem toda uma organização, existe todo um ecossistema, e a gente precisa fomentar essa comunicação entre os times, isso vai melhorar muito o trabalho. Para isso, a gente traz aqui o exemplo da ferramenta Hierarquias e Redes, né? Que as redes, elas promovem essa inteligência coletiva. Melhorar tudo. Essa aqui é a última visão do Marty, né? O melhorar tudo, tanto que o olho dele está bem central, que é a gente poder pensar, pessoas de times e organizações, como que a gente faz para melhorar continuamente? Para isso, a gente trouxe aqui uma cerimônia, né, retrospectiva, que ela é muito focada no Kaizen, né? O que é Kaizen? É melhoria contínua, onde a gente reúne as pessoas que atuaram naquele projeto, naquela iniciativa, naquela situação, e questiona elas, enxergando o que aconteceu, o que eu posso melhorar? Qual o próximo teste que a gente pode fazer? E sempre lembrando, nada está escrito em pedra, tudo é experimento, então vale melhoria contínua. Seguindo aqui com o conteúdo, agora como que a gente faz então para se preparar para esse feedback da avaliação? Em primeiro lugar, lembrar que o feedback não é um conselho, não é uma crítica, nem opinião, muito menos julgamento. O que é o feedback? É uma percepção sobre um fato, uma atitude, um evento, um comportamento. Bacana, meninas, mas como é que eu faço isso? Como é que é isso na prática? A gente trouxe aqui para vocês, para poder estruturar um feedback de avaliação, a gente vai pegar um pouquinho aqui do modelo do Marshall Rosenberg. Que modelo que é esse? É o modelo de CNV, Comunicação Não Violenta. Então, para a gente começar a construir esse feedback, eu preciso primeiro praticar 4 componentes. O primeiro deles, a observação. Então, primeiro eu preciso observar o outro, entender o que está acontecendo nessa determinada situação, entender como é que está o ambiente, questionar a mim mesma se a mensagem que eu estou passando, ela está sendo recebida como eu quero. Então, primeiro é a observação. O segundo componente é o sentimento. É importante nomear o que se sente. É medo? Felicidade? Mágoa? É importante permitir-se ser vulnerável. Pessoas se conectam com pessoas. Quando eu, pessoa gestora, me permito ser vulnerável, eu consigo entender a necessidade para quem eu estou passando feedback. No caso aqui, o meu liderado. Terceiro componente, necessidades. A partir da compreensão, da observação, do sentimento que foi despertado, eu tenho que entender as necessidades ligadas a ele. Quando alguém expressa suas necessidades, há uma possibilidade bem maior dela ser atendida. E para finalizar, o pedido é por meio de uma solicitação específica que eu consigo me conectar com a pessoa, trazer ela para o meu lado. Por exemplo, eu quero fazer um feedback com a Ari. Ao invés de eu chegar lá e falar, Ari, a gente pode conversar? Aconteceu uma coisa, a gente precisa conversar. Não, eu faço um pedido, um convite para ela. Oi, Ari, eu queria conversar com você algumas coisas. Você tem uma agenda hoje? Eu valorizo o trabalho dela. Isso sim é CNV. Um bom exemplo. Para a gente finalizar a CNV, mas também pensar um pouquinho na prática. Hora de praticar. Primeiro, compreensão. Eu entendi o que a pessoa precisa ouvir? Como que eu estou utilizando essas palavras? Qual que é a necessidade dela e que eu posso ajudar? Respeitar. Eu respeito o tempo dela. Eu respeito a pessoa que está à minha frente. Ela tem uma trajetória. Ela tem uma vida que a fez chegar até aqui. Eu estou entendendo essa pessoa sem julgá-la? Confiança. Eu confio de forma inerente que essa pessoa, ela está bem intencionada? Eu me coloco na posição de vulnerabilidade para que ela se sinta confortável em fazer o mesmo comigo? Legal. E como que eu sei se a minha comunicação está sendo clara e assertiva? Feedback. É importantíssimo a gente pedir feedback para as pessoas, porque qualquer habilidade, qualquer skill, a gente assume ela, né? Aprende ela praticando. Então, pratique.
Continue praticando hoje, amanhã, peça o feedback para as pessoas, pergunte para a pessoa se faz sentido o que você acabou de falar para ela. Inclusive, coloque ela como protagonista também dessa conversa. Pergunte para ela, como você resolveria essa situação? Como que você enxerga esses pontos que eu estou colocando? Como que a gente se ajuda, tá? Então, boa comunicação é treino. E agora, caminhando já para o final aqui da apresentação, a gente traz uma reflexão do próprio Marshall. Por trás de todo comportamento, existe uma necessidade. E agora eu chamo aqui para o palco a Fabi. Obrigada, Paty. Excelente sua apresentação. Eu vou falar sobre melhores práticas de como avaliar e fazer o reconhecimento, né, de uma pessoa. E qual é o objetivo? Engajar o colaborador e o time também, né? Então, nós temos 2 pontos, que são o reconhecimento e a recompensa. Nós temos diferença entre os dois. Reconhecimento são considerados benefícios emocionais, né? Então, isso a gente pode fazer em uma reunião, no one-on-one, com um colaborador, colocando situação, comportamento e impacto, né? Que ele foi reconhecido, o que ele fez, né? Qual foi a situação, qual foi a ação que ele teve, o que gerou isso nas pessoas, né? E trazendo para ele esse reconhecimento. Pode ser também um reconhecimento público com os demais colegas. Isso é importante, porque isso gera no time, né, aquela vontade de entregar, vontade de eu também quero ser reconhecido, isso é importante. Importante também coletar informações de como essa pessoa gosta de ser reconhecida. Porque, como a gente falou, eu posso fazer uma reunião com uma pessoa, só eu e ela, ou eu posso fazer esse reconhecimento em público, mas tem muitas pessoas que não gostam de reconhecimento em público, né? Que essa pessoa prefere um reconhecimento individual. E é importante a gente saber o que é, né, para a pessoa, o que ela gosta. Então, uma sugestão, faça uma pesquisa, converse numa conversa, né, informal com as pessoas para tentar entender do que ela gosta, né? Envie mensagens de reconhecimento pelo Teams, pode ser agora com a pandemia, a gente tivemos muito essa conexão não presencial, então é importante, a pessoa fez uma entrega relevante, um reconhecimento, mande para essa pessoa, por escrito, mande um e-mail, mande uma mensagem pelo Teams. E tem também, né, o reconhecimento entre colegas, que isso pode ser feito através do Kudo Cards, através do reconhecimento, elogio e gratidão, que é o hashtag REG, reconhecer funcionários nas redes sociais, o LinkedIn, né? Existe aquela opção de reconhecimento do LinkedIn. São opções para fazer esse reconhecimento. E relacionado à recompensa, a gente trata como pacotes materiais, né? Que é o aumento de salário, o colaborador receber um curso como premiação da empresa para a evolução profissional dele, recebimento de viagens por alguma entrega relevante que ele fez, e até mesmo, né, um vale do iFood agora na pandemia, o pessoal mandou muito, né, incentivando a galera aí nessas recompensas, que são materiais, tá? Acho que é isso, pessoal, que eu tenho para vocês. E agora, pessoal, eu passo a palavra para a Paty, que vai falar para vocês sobre encerramento de ciclo. Vai lá, Paty. Obrigada, Fabi. Caramba, encerramento de ciclo, né? Isso remete a gente a uma sensação tão negativa. Então, a gente trouxe para vocês uma reflexão aqui. Gerenciamento é 5% instrução e 95% comunicação. Legal, meninas, mas o que isso tem a ver com o encerramento de um ciclo profissional? Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós estamos numa jornada, seja profissional, seja pessoal. E aqui a gente vai trazer para vocês como lidar, você gestor e você também liderado, com o encerramento de um ciclo profissional. Isso pode partir por parte da empresa ou por parte do próprio colaborador. Quando eu estou numa jornada na minha vida, significa que eu tenho desejos, eu tenho sonhos. Hoje eu estou pensando em estudar isso, amanhã eu estou fazendo uma graduação, uma pós, uma MBA. Decidi ir para a área acadêmica ou decidi me especializar, vou trabalhar como PJ, vou trabalhar como pessoa física para uma grande organização, para uma pequena organização, não tem problema nenhum. Ou, de repente,
outros tipos de desejos. Eu vou casar, vou ter um filho, gostaria de comprar um carro, vou morar em outro país, agora com toda essa liberdade geográfica que a gente tem por conta do remoto. Quero morar em outro país, trabalhar de lá. Ou então você é uma pessoa que vai trabalhar de todos os lugares possíveis. Não tem problema nenhum. São as suas vontades, são os seus sonhos. O que a gente não pode esquecer é que o gestor aqui, ó, dentro da organização, ele precisa estar na mesma página que o liderado. Então, desde o momento que o profissional ele se candidata na tua vaga, aí já começa ali. A gente está falando muito aí de experiência do candidato. Experiência depois do colaborador, quando ele faz parte dessa organização. Como que você, gestor, está recebendo esse colaborador? Você acolhe ele? Você participa do boas-vindas? Ou então, depois do dia das boas-vindas, o primeiro dia da pessoa colaboradora, você acolhe ela? Você entende se ela já está com todos os instrumentos de trabalho, todos os recursos que ela precisa para, de fato, compor a atividade dela do dia a dia? E as conversas, como são? Você se preocupa em criar um ambiente com uma segurança, né? Ser a base dessa pessoa também, de inspiração, ser a base nessa jornada dela. Então, entende o seguinte, que o gestor, desde o primeiro dia de trabalho dessa pessoa, ele está ali, fazendo aquela conexão com ela. Então, o gestor, ele não só precisa direcionar a carreira dela dentro da organização, mas ele precisa entender qual o objetivo dessas pessoas. As meninas trouxeram muito bem aqui. Existem diversos tipos de avaliações, existem diversas ferramentas. As ferramentas são apenas ferramentas quando as pessoas não se conectam. Então, de que adianta trazer as melhores ferramentas ou tratar diversos tipos, mas as minhas pessoas não se conectam com elas? As minhas pessoas lideradas, elas não têm propósito, elas não enxergam valor. Então, sim, o gestor ele precisa estar sempre caminhando com esse colaborador, entendendo não só quais são os objetivos para a carreira dele, mas também alguns objetivos pessoais. Para poder o quê? Para a gente poder mapear aonde que está o sucesso dessa pessoa. Pode ser algum momento que a empresa hoje não faça mais sentido. Essa vaga hoje não faça mais sentido. Essa cadeira que eu ocupo não faça mais sentido. E a gente tem que estar sempre o quê? Caminhando aqui, ó, igual um foguete. Sempre seguindo atrás dos nossos sonhos. Os sonhos podem mudar, mas o importante é o quê? Tá sempre na mesma página. Perfeito? Espero que tenha ficado aí para vocês um pouquinho do que a gente queria passar. No último slide, a gente vai ter algumas indicações e bibliografia que foi utilizada para montar esse material. Ele foi montado com muito carinho por nós três e minhas últimas palavras são: quero agradecer novamente a Renner e o Programaria e principalmente estar do lado dessas duas maravilhosas aqui, mestras no assunto. Foi um prazer estar com vocês. Vou passar a palavra para a Ari aí para fazer o fechamento. Obrigada, pessoal. Obrigada, Programaria. Obrigada, Renner. Obrigada, Paty e Fabiana, pelo nosso maravilhoso momento de desenvolvimento desse conteúdo. E nos vemos na próxima oportunidade. Obrigada, pessoal, né? Um grande agradecimento aqui à Renner por ter nos escolhido, né, para essa apresentação, ao Programaria e as maravilhosas das minhas colegas aqui, né, que passamos a nos conhecer muito mais agora. Excelente, excelente. E obrigada a todos, né, que vão ver esse vídeo também junto com a gente. Um grande abraço.